A partir de agora a gente está gravando. Eu recomendo que todos assistam, tá? Mas vocês vão perceber, talvez a mesma coisa que eu notei, que as aulas, na verdade, elas são muito simples, elas são muito diretas e objetivas, tá? E o que eu pude perceber também é uma coisa que o Roberto já tinha falado para mim, o professor Roberto Aragi já tinha comentado comigo a respeito, dizendo que a abordagem do Python usada na disciplina não é assim tão complexa, uma vez que no material didático a gente tem o código que a gente pode copiar e colar dentro das nossas classes do Python para poder utilizar. O problema é que você precisa conhecer Python. E aí mora o problema, tá? Como que a gente resolve isso? Assistindo as aulas práticas, tá? Essa primeira aula é uma aula introdutória, então eu quero que vocês experimentem, quero que vocês conheçam, tá? Como funciona, como ela trabalha. Já vou adiantar que eu trabalhei muito tempo com programação em Visual Basic e Delphi, e ela lembra muito Visual Basic, em alguns pontos lembra o Delphi também. Então, ela, na verdade, é uma linguagem bem simples, tá? Não é uma linguagem complexa. Hoje eu entendo o porquê que o pessoal fala que a linguagem Python, ela é uma linguagem voltada para um ambiente muito mais assim de resposta rápida, né? Você em poucas linhas você faz o que em C++ ou em C Sharp, não, C Sharp nem tanto, mas em C++ você levaria muito mais linhas para fazer, tá? O C Sharp ele já está mais numa tocada parecida com o Python, tá? Mesmo assim, essas bibliotecas do Python, elas superam em muito, tá, o que nós temos em termos de aprendizado, tá, gente? Quando se trata da utilização em API gráfica, nada supera o que a gente tem dentro, por exemplo, do .NET, né, do C Sharp, que a gente tem o NUnit, né, desculpe, o Unity, que ele trabalha diretamente dentro do DirectX. Então, como é? É código C Sharp, tá? Você escreve código C Sharp e esse código permite que você possa trabalhar criando as suas interfaces, criando os seus métodos, criando seus objetos, seu ambiente, setando a iluminação, tudo mais. Tem tudo isso pronto, tá? E vocês vão perceber também o que eu também percebi, que em Python as coisas também funcionam mais ou menos assim. Ela já vem meio mastigada, vocês vão notar isso, tá? É muito fácil, tem que acompanhar, tá? O meu ambiente ainda não tá legalzinho, porque essa máquina que eu estou usando, inclusive, vocês devem estar reparando que eu não sou de disponibilizar nem câmera durante as aulas tal, porque esse equipamento que eu estou usando aqui é outro, tá? O meu PC deu um problema gigante no final de semana, eu tive que trocar, então eu estou usando uma outra máquina, tá? Eu tive que correr atrás, fazer vamos dizer assim que o meu PC aqui, eu tive que fazer uma cirurgia plástica de emergência, tá? Não foi nem plástica, vamos dizer que foi uma cirurgia cardíaca mesmo, tá? Eu tive que trocar uma porrada de coisa aqui de emergência para poder voltar a dar aulas para vocês. Felizmente, correu tudo bem e tal, e por isso mesmo, uma das coisas que eu coloquei agora foi o lance da câmera, tá? Eu continuo trabalhando com hardware muito bom, a minha estação tá legal tal. Mas eu ainda estou me acostumando com algumas coisas aqui, tá? Então, o teclado é diferente, o mouse é diferente. E vocês sabem que a gente cria o ambiente, a gente se acostuma com isso, né? Então, vamos lá. Não vamos perder muito tempo, porque nosso tempo é curto, nossa aula acaba 8 horas, tá? E eu quero fazer alguma coisa bem pontual, tá? Esse vídeo vai estar disponível lá no YouTube. Essa aula não tem PDF. E eu não sei se vocês se lembram, mas os relatórios já terminaram, né? Todo mundo deve estar ciente disso. A última aula foi relatório. Se eu pedir relatório hoje, vai ser relatório de quê? Deixa eu até confirmar aqui.
Vou aproveitar também para dar uma olhadinha, mas se eu pedir relatório, vai ser relatório de entendimento, né, de compreensão, alguma coisa de opinião, tal, tá, a respeito do Python. Então, vai ser uma coisa bem pontual, mas eu acho que eu não vou fazer isso não, tá? Vamos quebrar o galho aí, porque... Opa! Aí, eu tô falando, tô me acostumando ainda com as coisas aqui, tá? Deixa eu ver... tá faltando um relatório. Esse vai ser o primeiro. Então, essa aula aqui vai ser o último relatório, tá? Por um acaso, a primeira aula prática é o último relatório. Depois dessa aula, a gente vai discutir. A gente vai discutir a respeito das outras aulas práticas. Lembrando, essa aula é a penúltima antes das provas, tá? Aí a gente vai entrar, a partir do dia 4, você já deve ter recebido, a coordenadora deve ter enviado para vocês, tá? A partir do dia 4, vocês entram em período de provas interativas, né? Quem paga a disciplina DIB vai fazer prova interativa. Então, esta prova interativa, ela vai ser liberada a partir do dia 4, tem todo um esquema, a coordenadora liberou, deve ter liberado, a maioria de vocês já deve ter recebido. Quem não recebeu, corre atrás do líder de turma, tá? Porque provavelmente você deve estar fora do grupo, ou alguma coisa nesse sentido. Então, todo mundo se liga porque ela já liberou a informação, tá? Bem, então, essa aula, nossa, hoje, ela é a penúltima antes da prova. Depois a gente tem a última aula antes da prova, que, deixa eu confirmar aqui no calendário, vai ser no dia 4, justamente quando a Croton informou que vai liberar as provas interativas, tá? Então, eu ainda preciso confirmar com a Adriane se no dia 4 nós teremos aula, porque pode ser que nós não tenhamos essa aula. Se não tivermos essa aula e vocês estiverem liberados para a prova, nós teremos que marcar para fazer essa aula teórica. Desculpe, para fazer essa aula prática de Python aqui, tá? Eu estou pensando em marcar com vocês essa aula prática de Python no sábado, tá? No sábado, talvez no período da tarde, tá? E no sábado agora, eu vou ter que ver isso. Lógico, eu vou colocar lá no WhatsApp para ver se todo mundo pode. Quem não puder, eu vou publicar o vídeo, tá? Mas seria interessante que participasse, que exercitasse, porque, gente, isso cai na prova da instituição. Cai na prova da instituição. Lembrando, a prova não é minha, a prova é da Uniderp. E isso tudo aí que a gente vai discutir cai na prova da instituição, tá? Então fica de olho. Quem puder assistir os vídeos que estão liberados das aulas práticas, assista. Mas eu já adianto, a mesma coisa que a minha colega, a professora Vanessa, fez lá, eu vou fazer aqui também. Ela usou a didática dela, toda fofinha, bonitinha. Eu uso o meu jeitão, tá? Mas, como eu falei para vocês, eu também estou estudando Python, eu não domino a linguagem, tá? Mas eu assisto todas as aulas, eu pratico os exercícios, então eu faço tudo antes para vir aqui para passar para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Só um instantinho. Tá, legal. Eu estou recebendo avisos aqui. Muito bem, muito bem. Beleza. Eu vou compartilhar minha tela. Primeira coisa, tá? Eu vou bloquear meu vídeo, com licença. Primeira coisa que a gente vai começar a ver tem a IDE que a gente vai utilizar, tá? Primeira coisa. Gente, eu preciso que vocês acessem esse endereço aqui, ó. Dá uma olhada. Eu vou colocar aqui na tela 2 para vocês. Não, gente. Ó. Tela 2. Obrigado.
Então tá lá, na tela 2. Vocês estão vendo esse endereço aqui? Eu preciso que vocês acessem, ó. E é https://repl.it/languages/Python Place, tudo junto, tá? Acessem esse endereço. Eu vou colocar agora, vou copiar isso aqui e vou colocar lá no WhatsApp, tá? Opa, aqui. Aí, tá vendo? Eu tô me acostumando ainda. O WhatsApp abre onde quer. Deixa eu ver. Thiago, tá. Você assistiu às aulas, Thiago? Nem vou colocar, o endereço Comecei a assistir. Nem vou colocar, o endereço é o mesmo. É esse aí, ó, o endereço que o Thiago publicou aí. Tá? Muito bem, é isso aí mesmo. Esse endereço. Então vamos lá. Com esse endereço em mãos, a gente vai usar o quê? Como todo material didático, ele é voltado para trabalhar com Pi Cairo. Eles chamam de Pi, ou Pi, tá? Pi Cairo. Eu acho o nome em inglês meio esquisito. Mas o pessoal chama de Cairo, tá? Então a gente vai. O ferramental que a gente usa é baseado nesse cara. E em todo o framework disponível do. Todo o framework disponível do. Oh, meu Deus. Do Python, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu aqui já acessei, eu já criei uma conta minha, tá? Quem for utilizando vai sentir que na primeira vez que você está usando, o Python, ele não é assim, como é que eu vou dizer? Ele não é assim um Visual Studio da vida, né? Lembra das aulas de PO1? Que os Visual Studio, você escreve alguma coisa, ele traz um monte de opções. Não, Python não, gente. Python não é Visual Studio. Ele até tem alguma coisa de IntelliSense. Quem estiver usando... A gente não teve PO1. Vocês não tiveram PO1 ainda? Não, nenhuma. Nenhuma. Quem ainda não teve PO1 comigo aí? Se manifeste, por favor. Eu acho que só teve um aluno na sala que fez PO1. Até agora só teve um de vocês que fez PO1, Programação Orientada a Objeto 1, comigo. Muito bem. Então, eu terei o prazer de torturá-los. Maravilha. Vocês estão acostumados, gente. Vocês são meus alunos, vocês sabem como é que funciona. Então, vamos lá. Nós vamos usar essa ideia aqui, tá? Deixa eu dar um F11. Deixar aqui em tela cheia. Beleza, para que a gente possa ver ele funcionando aqui. Tá ótimo. Vamos lá? O que a gente vai começar primeiro? A professora Vanessa, é interessante ver os vídeos porque ela faz uma breve revisão do conteúdo que a gente discutiu, tá? Então, vocês assistindo os vídeos, vocês vão se lembrar, por exemplo, do esquema de cores, do RGB, e do esquema de cores que é usado lá pelas impressoras, né? Lembra do esquema? São dois esquemas de cores. Um é o RGB, o outro é o esquema mais específico, usa mais 4, que é o ciano, o preto... agora não lembro de cabeça. Bom, então, ela explica isso aí, tá? Eu tenho até o vídeo dela aqui aberto. Deixa eu ver se eu consigo parar exatamente onde ela está falando desse assunto. Espera só um minutinho. Deixa eu cortar o áudio dela aqui. Beleza, cortei o áudio. Aqui, ó. É aqui que ela explica, tá? Ela está explicando do modelo RGB. Deixa eu parar um pouquinho aqui o vídeo. Esse player, eu estou falando da professora Vanessa. A professora Vanessa é essa senhorita, desculpe, senhora, muito bonitinha, tá? Que dá o treinamento para nós em Python, tá? Essa professora aqui. Ela é da Croton, mas do campus lá de São José do Rio Preto, tá? E no vídeo ela estava explicando justamente isso aqui, gente, ó. Ela falava disso aqui, tá? Lembra disso?
a gente discutiu em sala? O modelo RGB e as cores complementares, né? Então, a gente tem o RGB, que é o vermelho, o verde e o azul, e a gente tem os outros, que é o magenta, o yellow, o ciano, e juntando todos eles, nós temos o branco, tá? Ah, professor, é importante saber isso? Porque isso é importante. Lembra que o esquema de posicionamento dele, o esquema numérico de referência a ele, vai do 0 ao 255 em 3 coordenadas? Então, no Python não é assim que funciona, tá? Eu sei que todas as linguagens que a gente já estudou, elas trabalham assim. Quem conhece HTML sabe do que eu estou falando. Quem conhece HTML, CSS, Bootstrap, etc., sabe do que eu estou falando, que o esquema de cores trabalha dessa forma. Mas no Python, não. No Python, ele varia de 0 a 1. É numérico, é decimal o valor, tá? Então, ele varia de 0 a 1, sendo 0, 0, 0, o branco, e o 1, 1, 1, o preto. Tá? É importante a gente se acostumar com isso? Por quê? Porque o Python ele trabalha de uma forma diferenciada, a gente tem que se adaptar a isso, tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Abriu isso aqui, ó. Vocês podem ver, eu já tenho algumas coisas salvas aqui que ela deu na aula, né? Que eu estava fazendo aqui. Eu vou remover daqui para poder criar junto com vocês, tá? Olha lá. O meu Python, ele já está meio ensinadinho. Então, na hora que eu colocar as coisas aqui, ele começa a trabalhar direitinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no Python é especificar qual é a biblioteca que a gente está usando, tá? Eu vou importar a biblioteca Cairo. Import Cairo, tá? Outra coisa, uma coisa que a Vanessa ela lembra muito durante os vídeos e realmente é um excelente conselho, a gente tem que pensar nisso. O Python não termina com ponto e vírgula e ele não tem chaves nem begin end. Ele trabalha com indentação, tá? Muito parecido com um sistema de arquivos que os veteranos já estudaram, pessoal de ciência de computação, chamado YAML, Y-A-M-L. Tem algo a ver com XML, professor? Sim. Tem algo a ver com JSON? Mais ainda, tá? Então, são formatos de arquivo que são utilizados. E o Python, ele é baseado num formato de arquivo muito mais recente, que é o formato do YAML. Lá não tem begin end, não tem chaves, não tem nada disso, tá? Você organiza o código por indentação. Então, tem que tomar um cuidado especial justamente nisso, tá? E a Vanessa, ela explica, ela lembra todo momento, ela dá essa lembrança para nós, tá? O primeiro exemplo que ela trabalhou, e eu achei interessante passar para vocês, é um exemplo criando um retângulo e desenhando dentro desse retângulo algumas retas, tá? Que é justamente um dos primeiros exemplos que é trazido lá no material didático. Então vamos dar uma olhada. Qual que é a primeira coisa que ela faz? Ela faz definição de variável, tá? A gente precisa definir, por exemplo, qual o tamanho que a gente quer dessas retas, tá? Qual a altura e a largura, por exemplo, da área do retângulo que a gente vai trabalhar. Então, o que ela faz? Ela primeiro ela ensina a definição de variável da linguagem de programação, tá? Então, no caso aqui, ó, ela definiu duas variáveis. Uma de largura, que ela definiu como 4, e a outra altura, que ela definiu como 2. Então, tem 4 de largura e 2 de altura. Muito bem. Só que, professor, 4 de altura e 2... Mas ele está se referindo a quê? Ele está se referindo, olha só, geometria. Ele está se referindo a coordenadas geométricas, tá? Então, qual que é o próximo passo que ele trabalha? O que ele trabalha agora? É a escala de pixel que você vai mexer, tá? O Python, ele adota uma escala baseada no tamanho do monitor, 80 por... como é que era aquele? 80 por 48? Acho que é isso, 80 por 48, tá? Que é o tamanho de um monitor padrão antigaço, daqueles bem, sabe, monitor de tubo. Então, a gente precisa trabalhar a escala desse cara. E a escala que ela adotou foi uma escala de pixel de tamanho 80.
Tá? Qual foi o próximo passo dela? Ela, primeiro, informou para o Python qual o tamanho da superfície que a gente vai trabalhar. Tá? Neste caso, ela cria o seguinte, ela define o quê? Surface, minúsculo, tá? Surface, recebe. Ela está criando uma variável, tá? Essa variável vai receber o quê? Um objeto do Cairo que especifica cor, altura e largura. Que seria, no caso, a área onde a gente vai desenhar. Ah, então vai ter um tamanho de área específica, professor? Tem. Dá uma olhada nisso aqui. Vamos definir primeiro, então, Cairo, que é o objeto que a gente trabalha, né? Ponto image surface. Então, ele vai definir a superfície de imagem. Gente, lá em computação gráfica, é o plano em 2D, aonde a figura vai ser projetada. Vamos lá, então, continuando. Primeiro, o formato das cores. Cairo. Ponto. Aí, vamos lá. Format. Deixa eu ver se ele já põe. Não, ele não põe. Então, não tem problema, eu ponho. Format. Eu sei que você não tem sugestão nenhuma. Sai daí. RGB 24. Esse é o formato que ele vai trabalhar. Vírgula. Sai. Vírgula. Aí vem a largura vezes a escala que eu vou trabalhar. Então perceba que a escala depende exclusivamente do tipo de imagem que você quer projetar. Certo? Então, como no nosso caso aqui, a gente quer trabalhar simplesmente com um teste, criando linhas, né, dentro de um retângulo, então a gente vai trabalhar qual que é a escala que a gente está trabalhando. A escala é a que a gente vai passar agora. Então, width vezes pixel ele. Então, a gente está definindo a largura, agora a altura. Vezes pixel scale. Definir isso, perfeito. Passo para baixo. Repara que também tem um esquema de cores aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso aqui, para aí vocês poderem me acompanhar melhor. Pronto. Tá todo mundo enxergando aí? Vamos lá? Qual que é o próximo passo? Eu preciso... Ela usa algo que eu achei bastante interessante. Ela passa o contexto do Cairo para dentro de uma variável. Então, o que ela faz aqui? Ó? C, ela cria uma variável C minúscula, recebe o contexto do Cairo. Ó, Cairo.context. Quer dizer, ela está informando que a partir daqui, o contexto do Cairo e todas as bibliotecas, tudo dele, vão ser utilizados por essa variável. Vou estar referente por essa variável aqui, tá? E o que eu passo para dentro do contexto? A superfície na qual eu vou trabalhar, que é o surface que ela estabeleceu aqui, ó. Surface. Beleza. Qual que é o próximo passo? Ela define uma escala para essa superfície. A escala da superfície está definida aqui, ó. Eu só preciso citar a variável, ó. Então eu venho aqui e coloco c.scale, e aqui eu já estou trabalhando direto no Cairo, tá? Ó, pixel underline scale, vírgula, pixel underline scale. Quer dizer, eu estou passando coordenadas para ele, né? Quais são as coordenadas da escala que ele vai trabalhar, certo? Muito bem. Próximo passo. Eu vou desenhar agora o retângulozinho como se fosse uma lousa digital, aonde eu vou desenhar as minhas linhas. Então, vou criar o retângulo. Como é que eu faço isso? Usando o Cairo. Ó. C ponto minúsculo rectangle. Deixa eu ver se ele vai trazer para mim. Não, ele não vai trazer. Ai, não tem problema. Rectangle, tá? E aí eu passo algumas informações para ele. Por exemplo, começa em quanto no eixo X. A coordenada do eixo X, a coordenada do eixo Y. E aí, a coordenada final do eixo X e a coordenada final do eixo Y. Então, eu começo 0,0, certo? Ó, deixa eu fazer de bonitinho aqui. Isso. E aí eu ponho a minha largura e a minha altura. Width, vírgula,
a minha altura. Height. Muito bem. O que mais que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Eu seto a cor desse retângulo, tá? A cor do retângulo é qual? C minúsculo, ponto. Eu seto o quê? A cor set, underline, source, underline, RGB. Muito bem, eu estou setando a cor do meu retângulo na minha superfície. A cor desse retângulo, eu vou setar do jeito que ela fez, tá? Ela colocou 0,3, é decimal em inglês, lembra? Ó, 1,0,5. Isso é uma cor. Ah, professor, que cor que é? Calma que vocês vão ver, tá? De cabeça eu não lembro não, tá? Vamos lá. E a partir disso, o que eu faço? Eu mando preencher a imagem com a cor que eu citei. Então, ele vai preencher o meu retângulozinho, ó, com a cor que eu setei. Certo? Muito bem. Se eu fizer agora, botar para rodar, ela não fez esse teste, mas eu sou curioso e eu gosto de meter a mão. Eu gosto de esculhambar. Vamos fazer ele desenhar isso aí? Para ele desenhar isso, eu tenho que fazer um ponto C stroke, que eu vou instruir o Cairo a criar o desenho, tá? E aí, antes, ó, vai ter mais coisa aqui. Eu vou dar mais alguns enters, tá? E vou colocar comentário. Comentário do Python é o cerquilha, tá? Ó. Eu vou até colocar aqui. Vamos fazer mais coisas aqui. Beleza. Para lembrar que a gente tem que voltar ali, tá? Então, o fio, ele preenche aqui, certo? Muito bem. Deixa eu colocar o fio no lugar certo, que o lugar do fio é aqui em cima. Isso. Aí. Isso. Só isso. Tá bom. Muito bem. E por fim, eu vou salvar isso para uma imagem. Eu vou pegar aquela superfície com o desenho em cima dela e vou mandar salvar. Eu vou colocar surface, ponto, right, underline to, PNG. Ou PNG. Muito bem. Então, eu coloco aqui usando aspas simples, ó. Eu vou chamar de rectangle, ou retângulo. Vamos chamar em português. Ela usou em inglês, mas eu vou colocar em inglês, português. Retângulo, sem acento, né? Ponto PNG, tá? Será que funciona? É só vir aqui e botar para run. Presta atenção aqui do lado, tá? Clica aqui. Run. Ele salva automaticamente. O site salva para você, tá? E aí você coloca run. A primeira vez que roda, demora. Demora, porque ele tem que baixar o Python, ele tem que fazer uma porrada de coisa. Como eu já fiz tudo isso, então para mim vai ser mais rápido que de vocês, tá? Mas vamos fazer aqui, ó. Run. Olha lá. Ele tá rodando. Beleza? Instalando, ó. Ele tá fazendo a instalação do Cairo. Tá vendo? Vai demorar um pouquinho. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Vamos que vamos. Fez. Como é que eu sei que fez? Limpou a tela aqui e criou o arquivo aqui do lado, ó. Se eu clicar nesse arquivo aqui, ele trouxe o nosso retângulo com azul calcinha. Gente, que cor ridícula. Mas tudo bem, não tem problema. É só pra gente acostumar com a bagaça. Não esquenta, não. Não liga pra isso, não. Vamos em frente. Tá funcionando. Tô fazendo igual igual o Dr. Frankenstein. Está vivo. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Eu já preenchi. Agora eu quero desenhar as linhas. Eu quero desenhar as linhas. Então, vou tirar os comentários aqui, ó. E vou desenhar as linhas. Eu vou fazer 2 linhas, tá? Só 2, por enquanto. Então, o que eu vou dizer, ó? Uma linha, eu vou desenhar dentro do C, que é a minha surface, né? Dentro da superfície, depois que eu preenchi o meu retângulo, lá dentro, eu vou desenhar 2 linhas. Então, eu vou fazer primeiro, move to. O quê? Na posição, no eixo X, vírgula, Y. Então, 1 e 1, é coordenada. E nessas coordenadas aí, eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar uma linha. C.line
to... Isso aqui é... Opa, é ponto, tá? Isso. Isso aqui é tudo Cairo, tá, gente? Até onde? 0,5. Vou fazer igualzinho ela, tá? 0,5. Beleza. Muito bem. Essa é a primeira linha. Agora eu vou fazer a segunda linha. C.move to. Oh, meu Deus. Isso. Eixo X, 2. Eixo Y, 1. Então está no mesmo eixo. Estou no mesmo eixo. Se eu estou no mesmo eixo, quer dizer que eu estou desenhando uma linha reta, né? Não uma linha inclinada, nada disso. Então vamos lá. Então vamos mover aqui para cá. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha para esse cara. C. Ponto. Line to. Vamos lá, ó. Vou fazer igualzinho ela fez, tá? Ela fez isso aqui, ó. Vou até copiar e colar. Ó. Legal? Agora eu vou setar a cor para esta linha, tá? No caso, ela setou em azul. Então eu vou fazer a mesma coisa. Ponto sets, ponto, underline source, underline RGB 0,0,1. Isso equivale ao azul. Em seguida, eu vou setar a largura da minha linha, tá? Aqui eu vou colocar C. O que houve? O que ele fez? Ué, o que houve? Oi? O que você aprontou aí, fi? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Deu eu aí. Deu um senhor erro aqui, não sei porquê. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu dar um F5 aqui, recarregar. Se ele não Acho fizer... que foi na hora que o senhor deu Enter, eu testando, aconteceu a mesma coisa. É mesmo? Não sei porquê. Ele deu Enter e saiu da página. Ué. Bom, pelo menos ele voltou aqui. Esquisito, né? Muito estranho, Assustei gente. na hora também. É, muito estranho. Isso aqui não deu pau comigo, não, nenhuma vez. E olha que eu já fiz Eu fiz 2 aulas com ela já. Fiz 10 códigos. Não tinha dado isso aqui, não. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Aqui, ó. Eu setei a fonte e tal, agora eu vou setar a largura da linha. C.set, underline, line, underline, width. Isso aqui dentro do Cairo, tá, gente? Ó. A largura eu vou usar 0.05, a mesma largura que ela usou, tá? Vou deixar o C-stroke confirmando a imagem, tá? Pro Cairo, fazer ele renderizar essa imagem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Espera aí, essa não... Espera um pouquinho, gente. Vamos lá, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mudar o nome para linhas. Então, é outra imagem, tá? Beleza? Já está salvo. Muito bem. Tudo ok? Tudo ok? Tudo ok. Então, vamos rodar? Run. Beleza. Olha, ele foi instalar o Python, o Cairo, de novo. Acho que foi isso que aconteceu aquela hora. Estranho. Comigo não dava esses problemas. Mas cada execução é uma execução, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, foi. Criou aqui linhas PNG. Se eu clicar aqui e abrir, olha lá. Ele criou o nosso quadro, ainda com aquela cor azul calcinha, e criou 2 linhas, tá? Importante, gente, ó, eu vou pegar esse cara, tá, ó, olha só. Eu vou pegar esse cara. Não, peraí. Deixa eu ver se eu consigo exibir essa imagem em outro. Se ele deixa. Clique aqui para download. Pode ser, vai.
Ó, eu vou abrir uma ferramenta que eu tenho aqui, tá? Que eu gosto de usar para mostrar para vocês. Gente, isso aqui é uma imagem, ó. Eu gosto de usar o Paint.net, tá? Porque eu consigo dar zoom aqui. Dá uma olhada aqui o que acontece quando você dá zoom nessa imagem, ó. Repara aqui, ó. O pixelamento, tá vendo? Por que, gente? Por que ele faz isso? Porque, meus caros, isso aqui é uma imagem matricial, tá? Isso é uma imagem matricial. Por isso que tem esse pixelamento aqui, ó. Tá? Professor, isso quer dizer, então, que os BMPs, aquelas coisas que a gente usa todo, vai ficar igualzinho? Sim, quem já trabalhou com algum tipo de ferramenta para manipular a imagem, vai ter essa mesma experiência aqui, tá? Ah, fica pixelado? Fica. PNG, BMP, JPEG, todos eles ficam pixelados, porque são imagens matriciais, não são imagens vetoriais. Lembrando, imagens vetoriais, estou remetendo a quem? AutoCAD, 3D Studio, aqueles caras, certo? São ferramentas que fazem uso de um outro nível de gráfico, não é esse que a gente utiliza aqui não, no nosso dia a dia, tá? Beleza. Muito bem. Professor, eu posso fazer então outro tipo de imagem? Podemos, nós vamos fazer agora uma imagem vetorial, tá? Vamos trabalhar com a imagem vetorial. Depois eu mando para vocês estes arquivos com os comentários que eu deixei salvo aqui, para que vocês possam ter também. Eu vou publicar esses arquivos lá no Google Drive, tá, gente? Aí vocês vão poder olhar por lá também. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui. Beleza? E aí eu começo com a declaração para mexer com imagem vetorial, tá? Eu quero fazer rapidinho para dar tempo de fazer os 3 exercícios que ela fez. Então, o que ela fez? Ela fez dando um exemplo de função em Python. Não é o exemplo de função mais comum, mas é o que permite que a gente entenda um pouco mais como funciona o Python, tá? Vou reduzir um pouquinho isso aqui e vamos lá. Qual que é o exemplo? Ó, ela começa com if cairo.svg surface. Muito bem. Então, SVG já não é uma imagem comum, é uma imagem vetorial, tá certo? Então, a primeira coisa que eu passo é o nome dessa imagem, tá? O modelo que ela fez, ela usa exemplo, só que aí eu vou chamar de outra coisa, eu vou chamar de vetorial.svg, tá certo? Vírgula, qual que é o tamanho da área da minha superfície? Lá a gente determinou, é vezes 80, né, que a gente colocou. Não, aqui eu vou especificar, que é 200. Vou colocar o que ela colocou lá também, ó, 200, tá? Muito bem. Aí, em seguida, ela fala que tudo isso aqui funciona as surface. Uma variável recebe tudo isso. Então, a partir desse momento, isso aqui tudo é invocado nessa variável aqui. Beleza? E a partir daqui a gente usa aquilo que a gente já está acostumado, que a gente viu no primeiro exemplo. A diferença é a indentação, ó, tá vendo? Tá um pouquinho para frente. Não tem begin nem end, lembra que eu falei? Então é assim que o Python trabalha, a gente tem que se acostumar. C é igual a Cairo.context. Aí aqui dentro, quem é o contexto? É a superfície que eu estou criando, tá? Então eu venho aqui e coloco surface. É o nosso plano, né? Aonde a gente vai desenhar. Em seguida, eu defino a escala. A escala aqui eu defini 200 por 200. Então vamos lá, c.scale 200 por 200. Muito bem. Aí o que ela fala? Ela especifica qual que é o tamanho, tá? Qual é o tamanho das linhas que ela vai trabalhar, tá? Então, eu acho que, inclusive, ela definiu isso fora de lugar. Ela podia ter definido isso em outro canto.
eu vou definir isso em outro canto, tá? Aqui, vou mudar um pouquinho o exemplo dela, porque agora eu comecei a entender como é que essa tranqueira funciona, aí fica mais fácil. C.move to, tá? Vou colocar na posição 1,1, então o eixo XY, tá? Não tem essa vírgula aqui não. E aí eu coloco C.line to, oh meu Deus, mania de fazer isso, C.line to, então até onde, ó? 0.5,0.5. Estou seguindo o modelo dela, faltou um 5 aqui. Beleza. E aí eu vou fazer a segunda parte, que é o destino, né? Olha lá, é a outra linha, ó. Vou mudar aqui a coordenada dele, quer dizer, ó, estou em outro eixo. Não tem nada a ver com o eixo que eu estou. Mudei de eixo, tá? Mudei o valor do eixo. Muito bem. E aqui, de onde para onde, né? Meio, vamos dizer, seria meia medida. A gente não tem uma medida específica, tá? Não tem centímetros, não. Não é assim que funciona. É por pixels, lembra? Então vamos lá. Qual que é o próximo passo? Eu vou setar a largura da linha. 7. Isso aqui que eu vou fazer diferente dela, tá? Line. Ela setou lá em cima. Eu acho melhor setar depois que cria o objeto, né? Ó, 0.05. Muito bem. Aí eu vou setar a cor da linha. A cor das duas linhas que eu estou desenhando. C.7 underline source underline RGB. Qual é a cor? Eu vou manter no azul que ela está usando. 0,0,1. Beleza? Aqui eu vou setar C.stroke. Quer dizer, estou passando para o Cairo. Cairo, imprima. Né? Processe a imagem. Crie a imagem para mim. Como eu já defini o nome do arquivo vetorial onde vai ser criado aqui, o nome dele é vetorial.svg, eu não preciso salvar para um arquivo, ele já vai fazer direto. Isso aqui é uma forma interessante de trabalhar, tá, gente? Tem que pensar se vale a pena. Tem um outro jeito de fazer? Tem. Na próxima aula a gente vai ver como fazer usando def, que é um jeito de definir variáveis e funções no Python, tá? O Python tem toda essa frescura. Beleza? Acho que era isso. Vamos rodar? Run. Já criou. Nossa, foi rápido. Foi. Depois que ele faz a primeira vez e dá tudo certinho, o restante fica rápido. Ó. Vetorial. Eu clico no arquivo, ó. Olha o que ele fez. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Isso é um arquivo vetorial, ó. Se eu der zoom aqui, ó. Deixa eu ver. Quando ela estava dando a aula, ela conseguiu fazer isso aqui abrir em outra aba. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Opa, de novo? Ué? Como que eu faço uma curva? Então, é o próximo exercício que a gente vai fazer, que é o desenho de um círculo, tá? Mas eu tô tentando mostrar aqui para vocês, eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver. Aqui. Vou dar um F11 aqui. Aqui. Não. Ela conseguiu abrir em outra... Aqui, ó. Abrir imagem em outra... Isso, olha lá. Beleza. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu vou dar zoom, tá? Acompanha comigo, ó. Gente, tem serrilhado? Não tem. Não tem serrilhado. Por quê? É uma imagem vetorial. Lembra que a gente já estudou isso? Essa aqui é a comprovação daquilo que a gente tinha falado. Imagens vetoriais, quando você dá zoom, não tem efeito de pixelamento. Não existe. Tá? Pixelamento só existe em quê? Em imagens matriciais. Tá? Muito bem. Beleza. Agora, nós vamos para o outro exemplo que ela deu lá na aula, que é o quê? Depois eu vou publicar isso aqui para vocês verem lá como é que faz. Ela desenhou um círculo, tá? Olha só, isso é legal. Vamos fazer um círculo agora. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu estou trabalhando com um círculo é definir o quê? A superfície, tá? Então eu venho aqui e coloco surface, estou criando a variável, tá? Recebe Cairo, ponto, image, surface. Aqui dentro eu coloco Cairo, ponto. Lembra que é o formato?
eu posso colocar format. Isso aqui é uma constante dele, né? Eu Professor, posso... Oi? RGB. muda alguma coisa se deixar em caps lock ou não? Muda. O Muda. Python não aceita. Ah, então Tá. tipo assim, ali na image ali, você colocou o I com maiúsculo. Tem que colocar maiúsculo, então? Tem que estar escrito exatamente igual, porque senão o Python não aceita. Ah, entendi. Valeu. Falou? Então vamos lá, ó. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É esse cara aqui mesmo, RGB 24. Ótimo, beleza. Aí eu vou colocar aqui as coordenadas, o tamanho da superfície, tá? Ela colocou 512 por 256, é uma areazinha melhorzinha. Então é um retângulo, né, de 512 por 256 pixels. Multiplica isso aí, vocês vão achar a quantidade de pixels que tem na imagem, tá? Então vamos lá, ó. Vou criar a variável. Deixa eu dar um zoom aqui para todo mundo enxergar. Pronto. Aí vamos lá. Cairo.context. Quem? Surface. A superfície. Estou passando para o contexto do Cairo a superfície que eu estou criando, tá? Então a nossa área de projeção é essa aqui. Então, primeiro de tudo, a área de projeção vai ser. Eu vou setar a mesma cor que ela fez. Eu vou fazer a mesma coisa que ela fez, tá? Set source RGB. Tá. Source RGB. E aqui ela acertou algo próximo do branco, assim, tá? Vamos lá. 0.2,0.2,1. Tá? Algo próximo do branco. Não é branco isso aqui, tá? E agora a gente manda pintar. C.paint. Ele vai pintar a área de superfície com essa cor que nós setamos. Beleza. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, a gente vai criar duas figuras, uma do lado da outra. Primeiro, a gente vai criar um triângulo, um retângulo, tá? Vamos criar um retângulo. A primeira coisa que a gente vai fazer. Então, o que eu faço? C.rectangle, tá? E aí eu dou as coordenadas dele, o tamanho do retângulo que eu quero. 200, vou usar os mesmos valores que ela fez, tá? 50, 100, 50. Então eu estou variando o quê? Eu estou variando um eixo, né? Ó, isso aqui são dois eixos, XY, XY. Estou variando quem? X, o Y é o mesmo. Tá? Vai desenhar um retângulo aqui no mesmo eixo. Beleza. Mesma posição do eixo. O que vai mudar são as coordenadas, início e fim. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir a largura da linha, a espessura da linha desse cara, tá? Não, eu vou estabelecer a cor dele primeiro, ó. Set source RGB. Vou desenhar azul de novo, 0,0,1. Isso. E aí eu vou setar a largura dele. Set line width, tá? A largura é 6. Legal. Então, essa aqui é só a parte do triângulo. E já vou mandar ele desenhar esse triângulo. C-stroke, o triângulo. Então, o retângulo, desculpe. Ele vai criar já... Nossa, eu fiquei com... Ela errou isso também. Eu fiquei com isso na cabeça. Então, ele já vai desenhar um retângulo. Vamos rodar isso aqui para ver como é que vai funcionar? Antes da gente desenhar o círculo? Só para a gente ver como funciona. Tem que dar um nome para esse cara, tá? Então, eu vou chamar de retângulo 2. Aqui, ó. Você coloca surface, ponto, right to PNG. E aqui você coloca um nome. Eu vou chamar de retângulo 2.png. Beleza? Vamos rodar. Se está tudo certinho. Qualquer coisa que der errado, o Python fala para nós aqui do lado, tá? Eu cometi um erro lá e ele ficou dando aviso aqui. Ó, retângulo 2. Olha lá. Ele fez o fundo azul e um quadradinho um pouco mais azulado aqui. Beleza? Tá todo mundo enxergando isso aqui? Então, é um azul sobre azul, tá vendo? E ele não tá preenchido, ó. Ele não tá preenchido, ele tá vazado. Perfeito.
Vamos desenhar então agora a circunferência, tá? Para mexer com a circunferência, a primeira coisa que eu preciso fazer é mandar o Python importar a biblioteca math. Ele vai importar a biblioteca de matemática, de funções matemáticas. E nisso, o Python é espetacular, meu amigo. Ele faz coisas que qualquer um de nós ia duvidar, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou juntar aqui, ó, o que tem a ver com o retângulo. Beleza. Aqui, eu vou juntar o que tem a ver com a superfície. Muito bem. E aqui, eu vou fazer a parte da minha circunferência. Gente, como é que trabalha circunferência em computação gráfica? Ele desenha um círculo direto? Resposta: não. Em computação gráfica, nós trabalhamos com arcos. Arcos. Lembra dos arcos lá da geometria? Lembra que a gente viu isso também em computação gráfica? Ele não tem como desenhar o quê? Ele não tem como desenhar um círculo. O que ele faz? Ele vai criando... Um triângulo em cima do triângulo. É mais ou menos isso. Eu ia citar de outra forma, mas tá bom. Esse aí vai servir. Ele vai fazendo um triângulo em cima de triângulo que ele vai girando, né? Então, beleza. Isso aí serve. Essa explicação serve. Se vocês entenderem isso aqui, tá ótimo. Então, vamos lá, ó. Vou fazer um arco, tá? C.arc. Tá? Então, eu preciso do quê? Eu preciso das coordenadas dele. Então, primeiro, eu vou colocar as coordenadas x, y de início. Vou colocar as coordenadas de fim, 40,0. Essa é a coordenada fim dele. Então, ele começa em 100,80 e vai até 40,0. Beleza? Em seguida, ele vai perguntar qual é o raio. Gente, o raio é 2 vezes π, não é? Lá na matemática. Então, vamos pegar 2 vezes... E aí que entra aquela biblioteca lá, ó. Math.pi. Ah, isso já tem pronto? Já está definido. Isso está definido pela biblioteca aqui. Por isso que a gente inclui ela aqui. Tá? O Python faz isso com... Nossa, com propriedade, tá, gente? Python faz isso com propriedade. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar outra instrução aqui, que ele preserva o preenchimento. Ponto, fill, underline, preserve. Vocês vão ver o que ele vai... Preserve. Isso. Muito bem. Vamos definir a cor. Isso, a cor e depois o tamanho. A cor, ela definiu como branco. Então, eu vou definir também a cor como branco, ó. De novo aqui, a cor como branco. Certo? Muito bem. Vou definir a largura. A largura, ela definiu 6 também. Então, vamos definir 6 também. Pode ser diferente? Pode. Vamos mudar, vamos colocar 4. Vamos fazer uma largura mais fininha. Certo? E, por fim, vamos mandar o Python renderizar isso aí, ó. 6 truque. Beleza? Muito bem. Então, como que funciona? Por que a gente está usando o math? Por causa do pi. Como que eu desenho uma circunferência? Usando o arco. Passando a coordenada de início, xy de início, xy de fim, e depois o comprimento do raio. Beleza? O raio do arco que eu quero desenhar. Muito bem. Vamos rodar isso aqui? Vou mudar o nome e vou chamar de círculos. Ou figuras. Figuras. Não é só círculo, é figuras. Porque tem 2 figuras, né? Tem um retângulo e uma circunferência aqui. Beleza. Então, vamos botar para rodar. Run. Já fez. Ali, ó. Figuras. Se eu clico aqui, o que ele traz? Olha lá, ó. Ele traz esse cara usando essa cor e um círculo preto, né? Que é a circunferência. Pode reparar que está um pouquinho mais fino. A gente pode melhorar isso mais, professor? Pode. Podemos melhorar mais. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode, por exemplo... O que eu posso fazer aqui? Eu posso...
eu posso fazer? Eu posso mudar a cor, por exemplo. Eu podia preencher a parte interna dele? Podia. Vamos ver o que acontece se eu corto isso aqui, ó. Ó, vou comentar isso aqui e vou botar. Isso aqui é teste, tá, gente? Isso aqui é assim que a gente aprende, tá? Vamos botar para rodar. Ele vai criar figuras de novo, já fez. Se eu abrir aqui, ó, é uma figura vazada. O que mais eu posso fazer? Gente, dá para brincar o quanto quiser aqui, né? Vamos supor, ao invés de ser Fill Preserve, eu quero que ele pinte o interior da figura da mesma forma que eu fiz o retângulo. Deixa eu olhar rapidinho aqui como é que eu fiz o retângulo. Ah, tá. Olha só, eu seto uma cor, ó, C ponto. Aqui. Vou colocar aqui 1, 0. Pronto. E aí eu tiro esse Fill Preserve e deixo só fio. Vamos ver isso aqui? Ó, só fio. C.fio. Beleza? E logo embaixo eu seto outra cor, mas tem a ver com a linha, não tem a ver com o preenchimento, tá? São cores diferentes, beleza? Vamos rodar? O que ele vai aprontar? Ele rodou. Deixa eu abrir aqui. Olha o que ele fez. Professor, não ficou bem do jeito que a gente queria, né? A gente não pode ter tudo também, né? A gente está aprendendo. Não vamos exagerar. Isso aqui já atende? Com certeza. Por quê? Porque na próxima aula ela mostra as primeiras transformações que a gente pode realizar utilizando os métodos disponíveis do material didático. Então ela começa a trabalhar com a questão de conversão de formas, né? Ele começa lá que a gente estudou lá atrás, tá? A gente viu na parte teórica, lembra que eu falei para vocês? Aqui ela aplica na prática. E isso é legal. Então isso aqui é para a gente conhecer o Python. Legal, dá para brincar aqui um monte. Eu podia setar um monte de coisa aqui? Poderia, tá? Eu podia, por exemplo, ó, o que acontece se eu tirar esse cara e botar esse? Vamos ver? Ó, salvou? Rodou. Vamos ver o que ele aprontou. Olha só o que ele fez. Que legal. Quer dizer, dá para brincar um monte aqui, né? Dá pra gente, se a gente fosse ficar brincando aqui, a gente fica brincando até amanhã. Então tá. Gente, era essa a primeira aula prática que tem do material que foi liberado da Croton para vocês. Isso é uma introdução no ambiente do Python, o que a gente pode fazer com o ambiente. Vocês viram que o ambiente é muito legal, tem muita coisa interessante, tá? Dá para brincar horrores com isso aqui, tá? E a gente está só... como fala, muito bom, Thiago, muito bom. Já andou brincando bastante aí. Dá para fazer bastante coisa, né? Dá para fazer muita coisa. Mas o nosso foco é o quê? É a parte das transformações da próxima aula. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a ver como aplicar aquelas transformações que a gente viu só na teoria, tá? A gente vai poder trabalhar com imagem, professor? Olha, eu vi as aulas, eu não vi ela trabalhando com imagens. Eu vi ela criando formas e aplicando, por exemplo, algo que eu achei bastante interessante, que é o lance de desenhar splines. Olha que legal, né? Você fazer tipo o wireframe utilizando splines. Eu achei isso fantástico. Espero que ela tenha chegado num nível como está no material didático. Não acho que vai chegar, tá? É muito rápido, é muito pouco tempo para fazer isso aqui. Se a gente tivesse um semestre inteiro, uma aula normal, dava para a gente brincar bastante com isso aqui, viu? Certeza. Beleza, gente? Alguma dúvida? Falem agora o cálice para sempre, por favor. Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Muito bem. Gente, esse... Não deixa nem responder. Mas Oi? também. Tudo não, mas estamos aí. Você não entendeu tudo?
Não, algumas. Isso aqui tem que brincar com isso aqui, viu? Senão. É que assim, inicialmente ele não tá explicando mesmo qual que é cada comando, o que tá fazendo, é só pra gente ter uma noção mesmo. A princípio, pra mim tá ok. Não, exatamente. Tipo, pra você entender a forma lógica que foi aplicada ali, beleza. Agora, se você for montar alguma coisa sozinho, se você não conhece a linguagem, você não tem como montar. Exato. Mas a forma lógica eu entendi. Exatamente, tá? Lembra que eu já tinha colocado isso para vocês lá no começo? Gente, não é objetivo ensinar Python para vocês. Não. Nunca foi. Isso aqui é um plus que a Croton liberou e a gente está aproveitando para fechar essa lacuna que ficou sobrando. Precisa saber o Python para aplicar nas provas? Precisa ter um conhecimento, saber alguma coisa. Tá? Então, quer dizer, nós estamos tapando uma lacuna que estava faltando. Legal, perfeito, excelente. O que eu quero que vocês façam para essa aula aqui agora? Eu quero que vocês testem isso aqui e montem um relatório contando a experiência de vocês, tá? Então, é para montar um relatório para essa aula, falando a respeito da experiência de vocês, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que vocês montem um relatório e incluam lá no relatório a experiência de criação a partir disso, tá? A partir dessa aula que a gente teve, essa introdução ao Python, conhecimento do básico que a gente precisa saber para rodar o que tem no material didático. Então, eu quero que vocês mandem isso para mim. O assunto dessa aula aqui, tal, do e-mail vai ser atividade, né? E a aula de hoje. Dia de hoje, 2020. Não, atividade não, né, gente? Relatório, né? Muito bem. 2020, 05, 28, tá? Data, sempre 48 horas. Então, eu vou dar para vocês até 30/5/2020, sábado, até as 23h59. Beleza? Muito bem. Então, o que é para falar sobre o relatório? Da experiência desta aula de hoje. Vocês vão testar tudo isso que a gente fez, tá? Eu vou liberar para vocês os arquivos correspondentes ao código que a gente desenvolveu no Python. Vai estar lá no Google Drive. Eu peço que vocês abram o endereço, abram lá essa IDE online, testem esse código, tá? Aqueles colegas que já estão brincando com isso, já estão mexendo com isso, eu peço, por favor, que vocês ajudem os colegas, tá? Que vocês compartilhem o conhecimento, compartilhem o que vocês estão fazendo, os testes que vocês estão brincando. O Thiago colocou uma coisa muito legal aí, quer dizer, vocês estão brincando com isso e tal, mas, gente, apesar de parecer brincadeira, isso é a ponta do iceberg. Python dá para fazer muito mais. Eu sei disso, mas não é o objetivo da aula ensinar Python. O objetivo é dar uma noção para que vocês possam desenvolver os exercícios futuros, né, das outras aulas práticas, que vão aplicar a teoria que tem no material didático, que são todo o código feito em Python. Todo ele, tá? Muito bem. Alguma dúvida sobre o relatório? Nenhuma? Então é para falar tipo, das dificuldades encontradas e tal, esse negócio? Aham. Pode chorar as pitangas lá, Ana Flávia. Eu não tô chorando, tô perguntando como vai ser o relatório. Eu sei, mas eu tô imaginando como é que vai vir seu relatório já. Tô brincando, né? Não manda com lágrimas, não, Flávio. Não aceito. Negativo. Então tá bom, gente. Vamos encerrar a aula de hoje. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, tá? Vamos trabalhar, tem bastante coisa pra gente fazer.
A princípio, a gente vai combinar a próxima aula, ela deve ser nesse sábado. Eu vou informar o horário, tá? A princípio, lá pelas 4 da tarde, por aí, tá? Quem não puder participar dessa aula, não tem problema. Quem puder participar, venha. A gente vai trabalhar mais um pouco das coisas legais que a professora preparou lá pra gente, tá? Mas nós vamos provavelmente marcar isso. Eu vou passar para vocês no WhatsApp, tá? Para o sábado, no período da tarde, tá? E vai estar gravado e disponível lá no YouTube, quem puder assistir. Eu vou colocar também as classes no Google Drive, beleza? Então, agradeço a presença de todos. Gente, tudo de bom, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Abraço, fui!